Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. E hoje, galerinha, nós vamos dar continuidade à resolução das questões do Enem, versão PPL, prova do ano de 2018. Hoje eu quero ver com vocês a questão número 109, que trabalha um assunto que é recorrente na prova do Enem, que é a parte de propriedades coligativas. No entanto, esse assunto ele é sempre cobrado dentro de um contexto. E vocês vão perceber que, no caso da questão 109, assim como as outras, a gente não vai simplesmente chegar e, vamos responder a questão. Não, vocês têm um gabarito dessa questão aí na internet. A ideia aqui é a gente resolver e entender o assunto que está envolvido na questão. Já vou pedindo logo para vocês deixarem aqui o dedo no like para ajudar o trabalho do professor. Deixa um comentário também nesse vídeo que me ajuda e compartilha com seus colegas que vão prestar o Enem. Vamos lá então, galerinha. Leitura atenta do enunciado da questão número 109. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da... E aí, na sequência, nós temos as alternativas. Letra A, variação da solubilidade do sal. B, alteração da polaridade da água. C, elevação da densidade do líquido. D, modificação da viscosidade do líquido. Ou E, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Muito bem, galera. Muito provavelmente vocês já viram essa cena ou até mesmo pode ter acontecido com vocês. Você está lá numa festa ou você vai dar uma festa e aí você chama os convidados e aí 1 hora antes da festa você lembra, nossa, esqueci de colocar a bebida para gelar. E aí você vai ali rapidinho, coloca o gelo na geleira, bota as bebidas e aí o que você lembra? Bom, se eu quero resfriar rápido essa bebida, eu pego um pacote de sal, pode ser sal grosso aí como o texto da questão cita, e aí você joga esse sal grosso em cima do gelo. Dessa forma, a bebida ela vai gelar mais rápido. Professor, peraí então. Você está dizendo que colocar o sal no gelo vai fazer a bebida gelar mais rápido, certo? Sim, vai fazer a bebida gelar mais rápido. E por que todo mundo não faz isso, professor? Porque aí tem uma desvantagem quando você coloca o sal no gelo. Ele derrete mais rápido. Então, colocar o sal grosso no gelo vai depender do que você quer naquele momento. Vamos supor que as suas bebidas elas já estejam resfriadas e você simplesmente quer colocá-las no gelo para que elas sejam mantidas resfriadas por um longo período. Nesse caso, colocar o sal não é válido, porque o sal ele resfria mais rápido a bebida e, em contrapartida, ele faz também o gelo derreter mais rápido. Vocês estão captando a ideia? Então, se o seu objetivo é resfriar rápido a bebida e você não está preocupado em acabar o gelo, em derreter todo o gelo, pode jogar sal. Agora, se do contrário, o seu objetivo é manter aquela bebida resfriada por um longo período, talvez não seja interessante você adicionar sal. E como eu falei para vocês, esse assunto aqui, galera, chama-se propriedades coligativas. Para ser mais específico, aqui nós estamos falando de uma das 4 propriedades coligativas, porque existem 4 propriedades coligativas. A tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente quando você joga soluto nele. Existe a ebulioscopia, que é o aumento na temperatura de ebulição quando você joga um soluto em um solvente. Existe a crioscopia, que é a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente quando você adiciona soluto a ele, que é o caso dessa questão. E existe a osmometria,
que é o aumento da pressão osmótica que você promove em um solvente quando você adiciona soluto a ele. No caso dessa questão, ela está trabalhando uma propriedade coligativa que se chama crioscopia, ok? Esse nome, galera, crioscopia, na realidade o nome é até esquisito, né? Crioscopia é um nome que você olha assim, nossa, que nome feio. Mas esse prefixo aqui, galera, crio, ele dá a entender alguma coisa que ocorre em temperatura baixa, gelo, né? Então esse prefixo crio, ele dá a entender, ele nos faz lembrar temperaturas baixas. O que acontece? Todo líquido, ele tem uma temperatura de congelamento, que vale ressaltar que é a mesma temperatura de fusão. O que muda é o caminho do processo. Então a água, ela solidifica a 0 graus, ou seja, a água líquida vira gelo a 0 graus. E da mesma forma, o gelo sólido, ele vai derreter, ele vai fundir na mesma temperatura de 0 graus. Quando você adiciona um soluto a esse solvente, o que você faz na realidade é baixar a temperatura de congelamento. Então a crioscopia, galera, ela é o abaixamento, a crioscopia, ela é o abaixamento na temperatura de congelamento de um solvente que é ocasionada pela adição de um soluto. No caso desse soluto aqui, como o próprio texto da questão falou, é o sal, no caso o sal grosso. Então, galera, para a gente responder a questão e eu continuar falando um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto, lembre-se, nossos vídeos aqui não se limitam a somente dar gabarito. Esse tipo de material vocês já encontram à beça na internet. A ideia é a gente fazer um apanhado, ver como outras possibilidades de cobrança, entender o assunto na íntegra. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da... Bom, depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, eu acho que já fica claro de entender, por exemplo, letra A, variação da solubilidade do sal. A questão de você resfriar mais rápido a bebida não tem nenhuma relação com solubilidade, tá? Acabei de falar isso para vocês. Alteração na polaridade da água também não, tá? Apesar do que, quando você joga o sal na água, você torna mais intensas as interações entre as moléculas de água. Inclusive, o próprio Enem já cobrou essa interação, tá? Quando você joga um composto iônico na água, a interação intermolecular que ocorre entre esse composto iônico e a água chama-se íon dipolo. Então, quando você joga um composto iônico na água, você altera a polaridade do sistema, mas isso não justifica o fato da temperatura de congelamento baixar, ok? Isso não justifica porque quando você joga o sal lá no gelo, a temperatura de derretimento, a temperatura de congelamento baixa. A letra C fala elevação da densidade do líquido. Galera, uma coisa é verdade. Quando você coloca sal na água, a água fica mais densa, a solução fica mais densa. Isso é um fato, isso é verdade. Tanto é que nós lembramos daquela cena clássica do Mar Morto. Lembram? Pessoa lá deitada na água do Mar Morto flutuando. Por quê? É um mar de salinidade tão alta, que quanto maior a carga de sal, maior a densidade da solução. Então ali a gente tem uma solução muito densa. Poxa, professor, então se a letra C está falando da elevação da densidade do líquido, ela não está correta? Ela está correta, mas não explica a razão do resfriamento rápido. Ou seja, uma alternativa, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso na prova do Enem, tá, galera? Uma alternativa, ela pode estar correta, no entanto, não explicar aquilo que está sendo questionado no próprio enunciado. É o caso da letra C. Modificação da viscosidade do líquido, galera, não é isso que justifica o resfriamento rápido. Diminuição da temperatura de fusão do líquido, com certeza, foi o que eu expliquei para vocês. A adição de sal abaixa a temperatura de congelamento, ou a temperatura de congelamento é a mesma temperatura de fusão, tem o mesmo valor, lembrem-se disso.
Agora, galera, respondida a questão, eu quero ir um pouco além com vocês, um pouco mais. Vamos mergulhar um pouco mais nos detalhes, mas vocês estão me assistindo aí, já apertaram o botão do like? Aperta aí, galera, ajuda o professor a continuar fazendo esse trabalho, meu irmão, beleza? Então é o seguinte, galerinha, vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo visto que é muito comum em países de clima frio muito rigoroso e até algumas regiões aqui do Brasil, caminhão de sal passar jogando sal na pista. Quando está nevando bastante, para evitar com que haja uma diminuição do atrito do pneu com o asfalto, né? O carro vem a sofrer um acidente, a prefeitura do local, ela disponibiliza um caminhão que vai jogando sal na pista. E a função desse sal é derreter o gelo. Porque como eu falei para vocês na explicação anterior, quando você coloca sal, você aumenta, você faz com que o gelo ele derreta a uma temperatura mais baixa. No entanto, você faz o gelo derreter mais rápido, tá? Então, quando você joga sal, aquele gelo que está sobre a pista ele vai derreter. E aí o gelo derretido, você diminui a chance de ocorrer algum tipo de acidente por causa da aderência do pneu. Vou colocar aqui para vocês um exemplo, porque muitos alunos não conseguem compreender, e essa é uma dificuldade unânime, tá? Não conseguem compreender o fato de jogar sal, a temperatura de congelamento diminuir e o gelo derreter. Parece que isso não faz sentido, não é? Mas vai fazer a partir de agora. Preste atenção aqui comigo, vamos lá. Eu vou colocar aqui, galera, uma reta, ou o mais parecido possível com uma reta, mas vocês vão entender. E aqui eu vou colocar dois segmentos, tá? Esse primeiro, ele representa a temperatura de fusão de uma substância e esse outro representa a temperatura de ebulição. Vamos trabalhar com a água. No caso da água, a temperatura de fusão é 0 graus e a temperatura de ebulição é 100 graus. Tudo bem até aí? Legal, né? Simples e fácil. Todo mundo sabe que em temperaturas inferiores a 0 graus, a água se encontra no estado sólido. A 0 graus ela está trocando de estado físico. Entre 0 e 100, a água ela se encontra no estado líquido, que é entre a fusão e a ebulição. E acima de 100 graus, a água já está no estado de vapor, ok? Até aí, tranquilo, de boa, beleza pura. Quando você joga sal na água, tá? Quando você joga sal, vamos fazer aqui uma outra curvinha agora com a adição de sal. Quando você joga sal na água, o que acontece, galera? Você aumenta o intervalo de temperatura que a água ela existe no estado líquido. Então, quando você joga sal, você faz isso aqui com a fusão e isso aqui com a ebulição. Você diminui a temperatura de fusão e, ao mesmo tempo, aumenta a temperatura de ebulição. Inclusive, esse aumento na temperatura de ebulição é uma outra propriedade coligativa chamada ebulioscopia, ok? Nome feio, né? Parece nome de exame, mas é ebulioscopia. Então, jogou sal na água. Ao mesmo tempo que você diminui a temperatura de congelamento, você aumenta a temperatura de ebulição. Como eu sei que para vocês é mais fácil enxergar a questão de números, então vamos falar de número, eu vou inventar valores aqui, tá, galera? Desconsiderem qualquer número que eu colocar aqui a partir de agora. Vamos supor que a adição de sal fez com que a temperatura de fusão ela caísse para menos 5 graus, confere, que está abaixo de zero, né? Menos 5 graus, e a temperatura de ebulição passasse a ser, sei lá, 103 graus. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Vou apagar aqui, esse aqui, peraí, aqui, tá. 103 graus, galera, vamos lá. 103 graus. Aqui, temperatura de ebulição, legal? Bom, voltando àquilo que eu tinha falado para vocês. Abaixo da temperatura de fusão, a água ela está no estado sólido. Entre a fusão e ebulição, ela está no estado líquido. E acima da ebulição, ela está no estado de vapor. Até aí tranquilo? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês percebam. A adição de sal aumentou o intervalo de temperatura
que a água existe no estado líquido. Quando você tinha só água, o intervalo de temperatura que a água existia no estado líquido era de 0 a 100. Ó. Você tinha um intervalo aí de temperatura. A adição de sal, como ela baixa a temperatura de fusão e ao mesmo tempo aumenta a temperatura de ebulição, percebam que de menos 5 para 103 o intervalo não é mais 100 graus. O intervalo já é maior que 100. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a adição de sal aumenta o intervalo de temperatura que a água existe no estado líquido, ok? Segundo detalhe, a gente baixou a temperatura de congelamento da água, ou a temperatura de fusão. Tá, professor, isso aí eu entendi, só que o senhor ainda não me explicou essa parada aí de caminhão nos países frios, né? Em cidades frias, é o caso aqui de Manaus, tá? Só que não. Passar na pista jogando sal. Como é que a gente explica o derretimento? Vamos lá então, que agora, meu querido aluno, você vai entender. Ó, galera, se tiver com pressa, não veja esse vídeo não, tá? Esse vídeo aqui é para aluno que quer aprender, beleza? Por isso que eu vou devagarinho e tem que deixar o like. Vamos supor que você esteja numa cidade, tá? Uma cidade que a temperatura local, vamos colocar aqui, ó, a temperatura local seja de menos 2 graus. Show de bola? Você está numa cidade que a temperatura local é de menos 2 graus. Pergunta: se chover numa cidade onde a temperatura local é menos 2 graus, vai cair chuva, água líquida ou vai cair neve? Claro que vai cair neve, certo? Se a água congela a 0 graus, a menos 2, ela já está no estado sólido. Então, vai cair neve sobre o asfalto. Quando você jogar sal, você mexe com a temperatura de fusão, mas não mexe com a temperatura local. A temperatura local, ó, aqui, ó, vai continuar sendo menos 2 graus. Ó, aqui, local, menos 2 graus. Só que como você baixou a temperatura de fusão, olha para esse meu esqueminha aqui, ó. Vocês estão vendo agora que a temperatura local, que é de menos 2 graus, está acima da temperatura de fusão? Qual é o estado físico, então, da água nessa circunstância? Líquido. Então, isso explica por que quando você coloca o sal na água, o gelo derrete. Porque você não mexe na temperatura do ambiente em si, na temperatura local. Mas ao diminuir a temperatura de congelamento, você favorece o derretimento do gelo. Então isso explica vários fenômenos, inclusive esse que é muito comum e já foi tema de cobrança aí de questões do Enem, o fato de você colocar sal no gelo e o gelo derreter mais rápido com isso. Beleza, galerinha? Bom, acredito que o vídeo tenha ficado longo demais para uma única questão, mas como eu falei para vocês aqui, a ideia do nosso trabalho é atemporal. É pegar uma questão do Enem e fazer essa análise macro, passear por tudo, verificar o assunto, outras aplicações, contextos, isso é muito importante. E mais uma vez acredito que esse vídeo vale o seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário. Se você é novo por aqui, meu querido aluno, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui é conteúdo gratuito e de qualidade voltado para alunos que têm muita dificuldade com química. Vou ficando por aqui e logo mais a gente volta para dar sequência aí ao nosso Enem PPL de 2018. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!